Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal, a esse espaço. Se você não conhece, iremos falar de odontologia, laboratório de prótese e tudo que gira na área. Você é mais do que bem-vindo de convidar pessoas, colegas, amigos que se interessem por esse tipo de conteúdo. Já se inscreva aqui, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo, então, com o máximo de pessoas, que a gente vai tentar, nesse espaço, fazer uma odontologia melhor. E para aqueles que já assistiram os vídeos passados, de impressão 3D, de toda essa tecnologia, todo esse fluxo digital, depois da vinheta, vamos lá conversar, porque a gente vai juntos fazer uma pesquisa de montar um laboratório, montar os primeiros investimentos de um laboratório digital. Então, depois da vinheta, vamos lá. Muito bem, então eu já falei vários outros vídeos, mas aqui eu vou tentar ser mais específico, montar uma lista com vocês. Estou fazendo essa pesquisa junto. Para aqueles que estão começando, ter um norte de qual impressora comprar, que computador comprar. A gente já fazia uma compra de alguns elementos que a gente chama, de consumíveis, que são resinas, por exemplo, quando a gente está falando de impressão 3D. Ou quando a gente está fazendo lá da fresadora, algumas cerâmicas que a gente vai colocar algumas pastilhas ou blocos lá na fresadora. Mas aqui não vou falar muito de fresadora, vou levar mais para impressão 3D, porque é para aqueles que estão começando, por exemplo, ou para aqueles que ainda não têm impressora 3D no consultório ou no laboratório. Eu vou dar algumas opções e eu acabei, antes de começar esse vídeo, eu acabei de comprar a impressora que estava em promoção lá no site da 3D Lab, que eu falei em alguns vídeos anteriores sobre esse site, que tem algumas possibilidades de resina bem interessante e uma impressora barata. Eu já fiz vídeo aqui, por exemplo, da Alloy Pro, tá? A Made Alloy Pro 8K, ela é muito boa na sua proposta de ser uma impressora barata de entrada, tá? E ainda com uma resolução excelente. E eu vejo algumas vantagens de a gente usar a Creality, porque ela tem peças de reposição, uma empresa que tem já um baita do know-how em todas as impressoras 3D. Então, para quem já acompanha, a Creality, por exemplo, ela foi uma das primeiras a tentar fazer um ecossistema todo fechadinho da própria marca. Eu acho isso bem legal. Tá? Assim como a Anycube, que é assim como outras, tá? Que também tem, mas é só porque eu acabo falando aqui da minha experiência, e se a minha experiência foi boa, eu tento passar ela adiante para a gente continuar para os colegas. Então vamos lá. Primeira coisa, eu coloquei lá no Google, tá? Impressora 3D resina. Eu já falei aqui por que tem que ser de resina, que não é o ideal a gente usar impressoras de filamento para odontologia, não vai fazer sentido nenhum. E aí, vocês vão olhar cada momento que tu fizer essa pesquisa, obviamente os preços, sites o que elenca lá no Google vai ser diferente. O que a gente tem que cuidar? Resolução, ela tem que ser monocromática, tá? Então, basicamente todas ali de 4K, 8K, todas vão ser monocromáticas. A gente nem tem que ficar muito olhando isso. E aí vocês vão se deparar, as primeiras impressoras que tu vai botar 8K, vai aparecer essa Alloy, que é o que a gente está vendo aqui no site da 3D Lab, ó. Então a 3D Lab foi essa impressora que eu acabei de comprar. Eu achei ela um excelente preço. Ali, claro que eles chamam ali de valor âncora, né? Aquele 4.500 riscadinho. E não é o valor dela, ela sempre foi vendida ali a base de quase 4 mil reais. Ela nunca chegou a passar de 4 mil. Talvez no lançamento, né? Eu não lembro disso. Mas realmente está um valor muito interessante. E aí, no próprio site aqui da 3D Lab, a gente já pode aproveitar e olhar algumas resinas. Loja Resinas 3D. Tá? E aqui eu já falei no outros vídeos exatamente aqui desse site sobre a resina ali, a resina dental, tá? Então a resina aqui, ó, na resina dental, que é 169 1 kg de resina. Essa resina lavável em água, tá? Então é muito boa, eu recomendo vocês comprarem, ela é um pouquinho mais cara, mas mesmo assim ela é uma resina mais barata que vocês forem olhar lá na Dental Cremer ou falar lá com os vendedores da Hiller, né, da Neodent, que são em resinas bem mais caras. E aí o que eu falo, não faz sentido, dependendo da resina, obviamente, tem resinas que a gente usa para cor AB1, cor A2, que é para prótese, fazer bases de dentadura, que aí a gente, por enquanto, a gente não tem essas outras opções. Vai precisar usar lá a resina da Hiller para fazer prótese total, que é uma resina já homologada, uma resina que já tem na cor de gengiva ou cor de dente, então isso aí acaba a gente pagando caro por isso, mas a gente tem que depois lá no final cobrar por isso também. Mas aqui para fazer modelo, fazer algum tipo de guia, então, mas principalmente modelo, a gente já consegue usar essas resinas aqui, são excelentes qualidade. E ali vocês podem ver
tá? Eu já usei isso aqui, eu só não uso porque não vi muito sentido. Mas vocês podem comprar os pigmentos. Querem fazer um modelinho branco lá, pode usar a resina lavável, porque ela é levemente transparente. Pigmenta a resina pra gente mudar a cor da resina. Só que faz isso uma vez só, né, no vat ali, e tem que calibrar de novo. Quando tu pigmenta uma resina, o pigmento ele vai interferir na passagem da luz e às vezes pode dar alguma mudança ali. Então é ideal calibrar cada vez que tu pigmentou aquela resina no vat de uma forma diferente, tá? A calcinável eu ainda vou fazer review dessa resina porque eu comprei ela para testar, ainda não cheguei a ter uns resultados para mostrar para vocês, mas acredito que vai dar tudo certo, não tem por que não dá certo. Certo? Então aqui basicamente a gente já tem uma opção de resina, opção da impressora. Eu vou mostrar um outro site para vocês, tá? Que é o Slim 3D, que foi lá que eu comprei a Aula Pro. A Aula Pro eu comprei aqui, ó. Inclusive, se for lá embaixo, ó, ela tá aqui disponível já nesse site. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente para quem tá começando. Então, comprar às vezes uma impressora, aqui parece um site mais caro. E aqui, ó, eu tava olhando essa impressora aqui, ó, que ela parece ser muito interessante, que essa é Lego Saturn 4 Ultra, que ela tem a resolução de 12K, para quem quer já investir numa impressora topo de linha. Essa aqui talvez hoje as impressoras que estão, tem gente falando muito bem dela, principalmente para odontologia. Ela tem até uma câmerazinha, se eu não me engano. Ó, câmera IA embutida, inteligência ajuda a determinação de erros de impressão, né? Talvez seja para isso, né? Nem para time... não, é para time-lapse também, ó, gravação time-lapse. Bem legal, tá? Isso aí sendo nativo, que a gente não precisa ficar pendurando um celular lá. Então tá, aqui nós temos uma outra opção, tá? De um site confiável, um site que eu já comprei também nesse site, são muito bons. Vou deixar o link aqui na descrição desse site. E aqui eu achei bem interessante porque a gente tem outras marcas de resina que a gente não fica preso só num site, às vezes não tem opção lá, ou você quer fazer uma coisa diferente. E aqui nós temos também resinas da própria Anycubic, e é muito boa essas resinas deles, tá? Então, por exemplo, essa aqui, essa cinza, ó, resina Anycubic 1 kg, então nós temos aqui uma resina de R$229 de 1 kg. Então, também é uma resina muito boa. Aqui nós temos a resina semelhante àquela lá que estava no site da 3D Lab, ó, também da Anycubic, que é lavável em água. E eu falo dessa resina porque eu tive uma experiência há uns meses atrás, quando eu comprei ela, muito positiva. É uma resina fácil de usar, fácil de lavar, e por não usar álcool, tá? Para quem já vê isso aí, todas as resinas que precisam do álcool, elas são muito grudentas, elas sujam tudo em volta. Se tu mal encostou no vat que estava sujo, tu vai ter que lavar a mão com sabão, com álcool, e às vezes tu fica ainda com esse aspecto de sujo, e tudo que toca fica grudento, sujo e fedido. E as resinas laváveis em água, pela própria proposta, ela tem um odor menor, elas são mais fáceis de limpar, porque daí o diluente pode ser água, e não tem impede também de usar o álcool que tu já estava usando para os outros modelos. Então, eu acho vai ser uma tendência do mercado usar as resinas à base de água. E tem outras opções aqui, tá? Porque o que eu quero mostrar com isso? Nós não precisamos ficar gastando, por exemplo, R$1.000 com uma resina que é feita para modelo lá, super específica, cara, e que para quem está começando, às vezes esses R$1.000 poderiam estar sendo investidos lá na impressora. Então notem como essas coisas são importantes, porque a resina, tá, olhar lá na Neodent, uma resina dental para fazer modelo, ela custa perto de R$1.000, às vezes em promoção tu consegue ela por 800. Aqui a gente está comprando uma resina que vai fazer a mesma função por R$250. Então veja que é muita diferença, e isso é importante, porque daí tu pega esse dinheiro e investe para comprar um equipamento que vai durar para muito tempo, ou quiçá até para sempre, se bem cuidado. Continuando aqui, tá, vocês vão precisar ou de uma lavadora que está ali perto da casinha de R$1.550. Então, se a gente começar a fazer a listinha, tá, o nosso editor vai colocar aqui, ó, basicamente uma impressora de entrada, tá, R$2.500. 2, 3 resinas para começar a fazer ali, mais uns R$1.000. Então, isso eu coloco ali para fazer placa, fazer resinas diferentes, né? E agora a gente vai precisar de uma cura, ó, porque a gente não é todos os dias que todas as pessoas que têm acesso ao sol. Para não precisar deixar lá na janela no sol, vamos fazer uma coisa mais profissional aqui, ou pelo menos inicialmente profissional. É comprar esses refletores que vocês estão vendo aqui. Tá? Eu botei refletor UV, 100 watts, que é um refletorzinho mesmo de jardim. Tá? Eu tenho um desses aqui, foi o meu primeiro.
ele funciona super bem, ele é forte, vai auxiliar, tá, a curar esses primeiros modelos das suas primeiras impressões. Tem muita gente que usa ainda esses refletores, quem faz muito boneco grande, às vezes ele não cabe na montagem, né? Daí tu usa os refletorzinhos de forma mais portátil. Então deixa a peça pronta e fica com o refletor lá fazendo a cura. É uma opção, tá? Uma opção barata aqui. Então aqui, por exemplo, vou botar na nossa conta aqui do lado, mais R$40, frete ali, R$50, para arredondar, certo? E aí, eu deixei por último, tá? Que eu vou fazer essa pesquisa junto, eu não fiz aqui, tá? Isso aqui está sempre mudando também. Mas ontem eu cheguei a dar uma olhada falando com um amigo que está precisando comprar um computador e ele tem que ter mobilidade. Então, para todos aqueles que já assistiram o vídeo lá sobre os computadores, eu sempre indico montar um PC. Tá? Monta um PC gamer, tu vai gastar menos, vai ter mais performance. Ao longo do tempo tu consegue personalizar ele mais, fazer upgrades, coisa que no notebook tu não consegue. Mas ele tinha que ter a mobilidade, então ele não ia poder fugir do notebook. E aí eu comecei a olhar aqui, ó. Vamos abrir uma aba nova aqui. E aí eu vou ser bem direto aqui, tá? A gente não precisa ter muita memória RAM se vocês não vão ter um scanner intraoral embutido nele. Então, basicamente, vamos partir dessa premissa. Esse computador aqui não vai servir para um scanner intraoral, vai servir para os seus primeiros desenhos, seus primeiros softwares de desenho, suas primeiras impressões, primeiros fatiamentos. E aí com ele você já consegue seguir um fluxo interessante. Eu vou botar só assim, tá? Note Gamer. Tá? E aí a gente vai abrir algumas opções, vamos abrir aqui, vamos olhar as especificações. Aqui eu já estou vendo de cara que nós temos um Avel, que a marca Avel é muito boa, que tem já as últimas gerações da placa NVIDIA. É um computador bem interessante, tá? Porque a gente tem aqui, vamos lá, aqui nessa paginazinha aqui do meu jeito, tá? Ali, ó, GeForce RTX 4050. O que significa isso? Tá? Aqueles 40, primeiro ali, ele está na 4ª geração das RTX, da placa de vídeo. E a 50 é a de entrada. Então é a primeira linha da última geração que vai estar aqui com 6 GB de memória de vídeo. Para o que a gente está se propondo aqui, tá de ótimo tamanho. Com um processador, daí na segunda linha ali, já tem um processador i7 de 12ª geração, também de entrada, mas já excelente, é um i7 de uma geração. Nós já estamos na 14ª, indo este ano talvez o lançamento da 15ª geração dos Core, né, dos processadores Intel. Mas ainda a 12ª geração ainda é atual, tá? Então não seria uma preocupação. Aqui ele está dando no site um upgrade de 32 GB grátis, que seria muito, muito interessante, porque quando a gente está abrindo aqui várias essas abas do navegador, vai abrir um outro software de desenho, vai abrir um outro fatiador, pesa a memória RAM, tá? Não que vocês vão usar tudo isso de memória RAM, mas é interessante a gente ter pelo menos aqui 16 GB. Então, vamos botar na nossa continha lá, porque eu não quero fazer uma listagem muito detalhada. Pelo menos aqui num computador, então, interessante. Esse aqui é um computador que eu tinha olhado ontem, ele, ó. Bem interessante esse computador, tá? A Acer, ela tem essa linha Predator ali, que é da linha gamer da Acer, tá? São bons computadores também, bem construídos. E aqui, tá? Notem que a gente já tem algumas configurações diferentes. Ó, então, 13ª geração, então tá uma geração à frente daquele outro computador que a gente estava olhando. Tem 16 GB de RAM, tá ok, tá? Ele é expansível até 32, mas aqui teria que tirar o módulozinho de 8 GB e comprar mais 2 de 16 para expandir até 32. Então gastaria aqui pelo menos mais uns R$1.000 comprando essas pecinhas por fora. Mas o mais interessante desse computador é porque a gente tem aqui uma GeForce, já uma RTX 4060 de 8 GB. Tenho essa mesma placa da geração anterior nos PCs, tá? Que elas dobram um pouco, tem 12 GB de RAM, de VRAM, né? Que é a memória, e é uma excelente placa que tu pode rodar aí o jogo, todo o software de desenho, inclusive escanear, tá? Então você aqui, se quer fazer uma boa compra, por exemplo, será o maior investimento por uns bons 3, 4, 5 anos, quem sabe, com um computador desses daqui. Eu tenho este aqui que eu vou mostrar para vocês logo mais, que é este aqui, ó. O problema da Asus também é o valor, mas eu achei esses dias semelhante a esse aqui, ó. Tá? Claro que este aqui é do modelo novo, né? Mas seria a mesma coisa, ó, um 4060 e as mesmas configurações daquele que a gente estava vendo antes. Então notem que às vezes por marca
a gente acaba pagando mais caro. Eu trouxe esse computador lá de fora, então às vezes se você tem uma viagem para fazer, alguém para trazer do Paraguai ou dos Estados Unidos, vale muito a pena, tá? Comprar o seu computador lá em torno de uns 2.200, 2.300 dólares. O problema é que o dólar também não está ajudando muito, então fica muito próximo com esse valor hoje aqui no Brasil. Veja que não está muita diferença. A diferença vai dar de R$1.000 no máximo. É realmente muito bom esse computador aqui. Certo? Eu não vou aqui ficar olhando muito de... É a mesma placa, tudo igual. Mesmo igualzinho do outro. É o Core i9, né? Então o Core i9 ele já vai ser um pouquinho melhor. É a 13ª geração também, tá? Dos processadores. Então esse aqui seria justamente está pagando muito mais caro pelo i9 ali, tá? Que realmente é um computador. O i9 ele é o melhor modelo dos processadores da Intel. Tá? Vocês vão saber lá i3, i5, i7 e i9. O i9 ele vai estar tem mais memória, tem mais velocidade na sua composição, mas o mais importante a gente olhar às vezes nem é esse i9, tá? É a geração, porque vai ter i9s lá da décima geração que vão ser piores do que um i5 ou i7 da 14ª, 13ª geração. Então cuidem isso também. Eu já falei isso nos outros vídeos, é importante a gente ressaltar, mas o que eu quero trazer aqui? Então hoje, fazendo principalmente um investimento num computador, uma impressão 3D e algumas resinas, já conseguimos fazer vários trabalhos, tá, da parte do CAD e começar a nossa odontologia digital. Eu quis trazer isso aí mais ou menos para vocês, para botar um norte de material comprar, onde comprar, o que a gente pode trazer de novidade, de tecnologia para dentro do nosso laboratório ou consultório. Certo? Ficamos por aqui. Se gostaram desse tipo de conteúdo, esqueceram de deixar o like. Já deixem o like, ajuda bastante a gente, por favor, que isso vai ajudar a gente trazer mais vídeos, mais conteúdo. O YouTube entende que a gente precisa desses compartilhamentos, desses botõezinhos aqui embaixo, para que esse conteúdo seja relevante para vocês. Então, se realmente isso está lhe ajudando, para nós ajuda demais você clicar nesses botõezinhos aqui embaixo e ajudar a gente a crescer junto. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.